Quem achou, diga amém. Nós falamos no primeiro domingo, na primeira série, sobre ansiedade. Falamos na última sobre a culpa. Quem lembra disso? E hoje nós vamos falar sobre o medo, que é uma emoção que nos traz alguns problemas. Isaías 41:10 diz assim: por isso não... Por quê? Pois estou com você. Olha o que ele diz: não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Pô, só isso aí já merecia um glória bem forte. Eu o segurarei com a minha mão direita Olha só o versículo 11 agora, irmão. Segura aí para você não cair da cadeira, que essa aí é forte. Todos os que o odeiam certamente serão e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Olha só o que o Senhor vai falar no versículo 12. Recebe aí no teu espírito. Embora você procure os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada. Por que, bispo? Verso 13: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o seguro pela mão direita e lhe diz: não tema, eu te ajudarei. Ah, irmão, glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Glória a Deus. Tome seu assento aí, meu irmão. Aleluia. Diga assim: eu creio e tomo posse. Irmão, Deus tem falado uma coisa para mim nesses últimos dias, e muita gente que eu tenho conversado e discipulado e ministrado, eu tenho falado isso. Você tem que chamar Jesus para o que está acontecendo na tua vida. Já parou para perceber que você está tomando conta de muita coisa e Jesus não está cuidando de nada? Se você parar para deixar Jesus te ajudar e cuidar de algumas coisas, você não vai ficar tão sobrecarregado. Eu quero falar nessa noite, queridos, sobre essa emoção que muitas vezes nos faz muito mal, que é o medo. Querido, você não precisa fazer muito esforço para sentir medo, sim ou não? Você não precisa fazer. Você quer ficar com medo? Quem aqui quer ficar com medo? Mas você procura ficar com medo todo dia. Bispo, o senhor está falando a verdade? É. Você não tem que fazer muita coisa, basta você ligar a TV. E se você gostar de jornal, igual minha esposa gosta, aquele jornal da Record, do SBT, irmão, do Datena, sabe? Não é tipo, por exemplo, um Globo News, um Band News, um Record News, que é informação sobre o governo, moeda, economia. Não, é que entrou, matou, esquartejou, estuprou, ateou fogo, morreu, bateu, sequestrou. Então você não precisa fazer muito esforço, basta você ligar a TV para você ver o tanto de coisa terrível que acontece no mundo. Quem aqui ficou sabendo de um pai que assou praticamente o filho no micro-ondas? Quem viu essa reportagem? Quem ficou sabendo disso? A gente fica com medo. A gente fica olhando assim, a gente fala que o mundo está de ponta cabeça, a coisa está, irmão, está doida. Só que apesar de tudo isso, a gente vê Deus encorajando a gente, nos chamando, Eduardo, a viver sem medo. Ele diz: não tenha medo. Não tenha medo do amanhã. Não tenha medo do futuro. Não tenha medo. Ele faz esse convite, não tenha medo. Agora a pergunta que se deve fazer, que deve ser feita é: como que a gente pode manter a calma e a confiança em meio a tudo isso? Porque essa é uma pergunta muito pertinente. Bispo, como que eu faço para não ter medo? Mediante os problemas, mediante uma crise no casamento, mediante uma crise financeira, mediante o nome sujo, mediante o boleto que vem para pagar. Como que eu posso fazer para me manter firme, calmo e confiante em meio a tudo isso? Você deve, a primeira coisa, se lembrar que foi o Senhor que te prometeu que Ele ia te fortalecer. Então você tem que entender, a promessa vem dele. Diaconisa Juliana, glória. É Ele que diz que te fortaleceria, Fê. Não foi você que fez uma oração milagrosa, como tem uns que dizem assim, posso falar? A oração forte.
Não tem oração forte, tem oração fraca para um Deus forte. Amém? Não tem oração forte, tem uma oração fraca para um Deus. E é Ele que prometeu, Ele diz assim: eu vou te fortalecer. Diga comigo, isso basta. Só que Ele não prometeu somente te fortalecer, Ele prometeu te fortalecer, Ele prometeu te ajudar, Ele prometeu te defender. E Ele, querido, sempre cumpre a palavra que Ele promete, porque a Bíblia diz: vai passar o céu e a terra, mas a palavra dEle vai permanecer. Agora, para a gente poder refletir um pouquinho sobre esse conceito que eu quero falar com você nessa noite, o bispo, como que eu posso fazer para vencer? Primeira coisa, para você vencer um inimigo, você precisa conhecê-lo. Já parou para ver uma seleção, né? Nós vamos ter agora aí o Flamengo e River Plate que vai se encontrar na final, não é isso? Eu não sou muito de acompanhar futebol, mas esse último jogo do Flamengo que ele atropelou lá o Grêmio, não foi isso? De 5-0, não é isso? 5-1? 5-0, então repercutiu um pouco. E aí, quando terminou o jogo, os repórteres, tudo em cima dos jogadores, do técnico, falou: não, agora é estudar o time inimigo, o adversário, para ver como eles tocam uma bola, para ver como eles articulam o meio de campo, para lançar os seus atacantes e tal. Eu fiquei olhando assim, eu falei: poxa, é verdade. Eles analisam o adversário, sim ou não? Então, se o medo é algo nocivo para mim, para você, como essas emoções que a gente tem tratado aqui domingo após domingo, nós precisamos conhecer esse inimigo. E o que é o medo? O medo é uma sensação desagradável de pavor, como um alarme. O medo dentro de você, ele funciona como um alarme que te avisa que algo ruim está para acontecer. Quando você quase bate o carro e você consegue tirar, o que vem? Aquele sentimento de... porque você sabe que se tivesse batido, algo ruim ia acontecer, sim ou não? Então o medo, ele é um despertador. Quando você pega a criança que está quase para bater a mão na porta, para queimar a mão na panela, para fazer alguma traquinagem, o coração chega, bate fora, não é verdade? O coração chega, vem na garganta. E é o sentimento de medo, porque aquilo está te despertando de algo ruim que pode acontecer. O medo, ele pode ser causado por uma ameaça. Você foi ameaçado. O medo, ele pode acontecer por você sentir a perda de controle por alguma coisa determinada na sua vida, quando algo sai do seu controle. Tem alguém aqui que foi dormir de um jeito e quando acordou no outro dia, saiu do teu controle? Por exemplo, irmão, eu fui dar partida no carro esses dias e o carro não pegou. Tantas responsabilidades, tantas agendas para cumprir, veio aquela sensação, eu falei: meu Deus, o carro não pegou. Quem aqui, irmão, sente medo por causa dos filhos? Você vai dormir, o filho está bem. Isso aqui eu acho que vocês não passaram por isso, não, só eu. Você vai dormir, o filho está bem. Chega no meio da noite, está com febre. Você fala: mas estava bem, estava brincando, estava correndo. Eu não sei você, mas quem aqui sente medo por causa dos filhos? Quem aqui sente medo por causa dos pais? A gente sente medo. E é pertinente, e você precisa entender isso, que é bíblico falar sobre essas emoções. Porque se a gente não falar, é o diabo que vai fazer a gestão dessas emoções dentro de você, te bombardeando com esses sentimentos. Então você pode sofrer lutas na área da ansiedade, mas você foi ministrado em alguns domingos. Na área da culpa, mas você foi ministrado. Na área do medo agora. Agora tem uma diferença entre medo e temor. Quando a Bíblia fala sobre o temor do Senhor, é um medo bom. Às vezes tem que falar assim: o filho, ele tem que te respeitar, ele não tem que ter medo. Eu acho que em algum momento o filho tem que ter um medo também do pai. Por que não? Porque é um medo, como diz a Bíblia, o temor do Senhor, ou o medo do Senhor, é o princípio da sabedoria, ou seja, da saúde emocional. Amém? É um medo bom. O temor ao Senhor é um medo bom. É como um criado por reverência saudável a Deus, um Deus santo, um Deus justo. E nós precisamos lembrar algo interessante, que o medo em si, ele não é uma coisa ruim. O medo em si não é uma coisa ruim, porque é um medo que vai muitas vezes equilibrar as ações que você toma. Então ele de todo não é ruim, porém, quando ele está continuamente com você, ele se torna um problema. O problema não é você ter medo. Tem pessoas aqui, eu não sei se você já teve o medo de perder o seu casamento. Quem já passou por isso? Caramba, vocês estão bem, era você que tinha que estar pregando aqui, irmão. Você nunca tremeu e teve medo de perder a pessoa que você está do seu lado?
Você consegue, depois de 5 anos com alguém, você fala assim, poxa, como que vai ser minha vida sem essa pessoa? Nunca te passou esse medo, irmão? Você é muito confiante, eu preciso pegar umas aulas de coach com você depois, irmão. Quem já passou por isso? Imagina, Love, sem o Isqueiro chega aí, Isqueiro, você é uma figura. Fala do Baby, fala do Love, ele já chega aqui. Vai chegar a tua hora, amém, igreja? Vai chegar a tua hora, falando. Deus não está demorando, Ele está caprichando. Então, irmão, a gente sofre esse medo. Ó, o Danilo está rindo de você lá atrás, lá, eu entrego mesmo. O medo faz parte, mas ter medo constante não faz bem. Então assim, poxa, eu já imaginei, tive medo de pensar, imaginar minha vida sem minha esposa, sem minha filha, mas agora eu não posso viver constantemente refém desse medo. Tem pessoas aqui que têm medo de atrasar uma conta, sim ou não? Eu posso falar uma coisa para você? Já atrasou ou não? Já pagou com juros? Quem aqui já teve o nome sujo? Não mente não, irmão, você está na igreja. Quem aqui já é igual eu? Já tive. Quem já teve nome sujo? Quem aqui não tem medo, irmão, de ter um nome sujo? De falar, poxa, eu queria financiar uma coisa, comprar, mas acontece. E eu quero dizer uma coisa para você, muitas vezes quando o medo, aquilo que você teme acontece, você já parou para perceber que não é o fim de tudo? Eu quero dizer uma coisa para você, parabéns, você venceu e você está aqui. O que você temia aconteceu, mas você está aqui. A crise muitas vezes bateu, você superou. O problema com alguém que você amava aconteceu, mas você superou. O medo é normal, o que não pode é ele te controlar. Você tem que entender o seguinte, eu sou maior do que isso. Você é maior. Cara, você já passou por crise, já passou por alguém que te traiu no relacionamento, já passou por alguém que te traiu na amizade, no negócio, alguém que te pediu emprestado, não te devolveu, e você tinha tanto medo e aquilo aconteceu, mas você foi maior. A cicatriz não prova que você perdeu, te prova que você foi maior do que aquilo que tentou te matar. Mesmo eu estou com uma cicatriz, aqui eu estou com uma estria, eu estou me sentindo a pior mulher do mundo. Não, essa estria que você tem, essa cicatriz que você tem, prova o seu valor. Prova o quanto você é forte, o quanto você é bom. Amém, irmão? Então o medo não é ruim. O problema é você ser dominado, controlado por ele. A gente vive muitas vezes muita ansiedade, por causa do medo. Eu quero dizer para você que tem muitas emoções que estão relacionadas com o medo. Muitas emoções negativas que a gente vai experimentando na vida, elas estão enraizadas no medo. Você sabia disso? Muitas emoções negativas que você experimenta, ela está enraizada no medo. Posso te provar isso aqui, sim ou não? A pessoa quando é gananciosa, existe uma raiz por detrás, e isso, um psicólogo, ele consegue fazer uma análise profunda através de terapias e momentos ali de terapia. A ganância. O que é a ganância se não o medo de você não ter o suficiente? Geralmente você vê algumas pessoas gananciosas que na verdade, no fundo, é uma pessoa que passou por privação, que muitas vezes passou por fome, às vezes passou por fome, mas passou por dificuldade muito grande, e essa pessoa é gananciosa. Essa pessoa nunca quer perder em nada. Essa pessoa é aquela pessoa que até R$1 ela faz conta. É uma pessoa gananciosa, avarenta. Mas na verdade essa avareza, essa ganância é um medo que se revela. Olha só, essa ganância por detrás, fazendo uma análise, você vai perceber que é o medo dela não ter o suficiente. Não, se eu ajudar nessa comunhão que nós vamos fazer, pode ser que eu não tenha para pagar lá na frente. Não é um planejamento, não é um controle, já é um medo. E a pessoa se torna gananciosa, porque existe uma raiz de o quê? Pensamento negativo enraizada na pessoa. Então ela tem medo. A rejeição. Tem pessoa que tem medo. Conheço pastores que sofrem com medo de rejeição. E o que é a rejeição, se não o medo de não ser aceito? Recentemente fui pregar depois da escola de ministros aqui, nós fomos numa igreja. Irmãos, às vezes a gente entra em crise, porque a gente fala, não, eu vou pregar uma coisa para abençoar o povo. E aí Deus fala assim, não, você vai pregar outra coisa, porque é eu que quero falar com o povo. Você sabia que a gente passa por isso, irmão? Não, Deus, hoje eu vou pregar,
vai ter crente pulando no teto, aleluia, vai ser fogo o negócio. Aí Deus fala assim, você vai pregar e o povo vai sair chorando e bravo com você. Ô Jesus, me ajuda. E muitas vezes é assim. As pessoas, querido, que vivem relacionamentos abusivos, por quê? Por causa do medo da rejeição. Não, fulano pode me largar, fulano pode me abandonar. E o que é a rejeição, senão o medo de não ser aceito? A culpa. O que é a culpa? A culpa é um medo de que nossos erros podem ser descobertos. Aí a pessoa ela fica carregando aquele sentimento de culpa, sentimento de culpa, sentimento de culpa. Por quê? Porque ela não quer que ninguém descubra os erros dela. Tem coisa mais libertadora do que você olhar para alguém que você ama e dizer assim, olha, eu tenho falha nessa área, eu tenho dificuldade nessa área, eu preciso de ajuda. Você poder pôr para fora, olha, eu errei dessa maneira, me ajude. Mas o problema é que a gente sente o peso da culpa. Por quê? Porque a gente tem medo que as pessoas descubram as nossas imperfeições, a nossa humanidade. Você já parou para perceber que a gente não pode ser mais humano? Quem aqui assistiu a respeito daquele rapazinho, jovem MC, que fez um vídeo fazendo chacota de uma criança? Ele teve um erro exposto, sim ou não? Agora, querido, ele está errado de ter feito o que ele fez, sim ou não? Mas ele pode estar tão errado quanto você, que foi lá e compartilhou algo a respeito disso, emitindo sua opinião, que de fato não vai mudar nada. E você só fez uma crítica com quem errou. E não é tão diferente daquele cara que fez aquilo. O que é o desânimo? O desânimo é um medo do fracasso causado por falta de confiança. Então a pessoa, ela tem medo e ela fica desanimada. Então o que é o desânimo? A pessoa fica desanimada, ela fala, não, eu não vou tentar de novo, por quê? Não vai dar certo, eu vou fracassar. Ela não tem mais confiança dentro dela. Irmão, você que é casado, você que namora, lembra quando você conhecer essa gata aí? Se você estiver perto dela aí, dá uma olhada para ela agora, igual eu vou olhar aqui para a minha. Olha para ele aí. Quando você conheceu a primeira vez, você já saiu vitorioso no primeiro encontro? Beijou ela, já deu tudo certo, correu para o abraço, vestiu a 10, meteu um golaço e foi glória? Não! Eu lembro, irmão, quando eu conheci minha esposa, eu tive que me fazer difícil, ela gostou demais de mim, irmão. Ela falou assim, esse alemão aí eu não posso perder. Brincadeira, irmão. Comecei a conhecer minha esposa, e aí eu fui na primeira, e a gente nunca vai, porque um homem é estratégico, sim ou não? Ele sempre chama para sair, irmão. Por quê? Porque ele quer conhecer primeiro se você vai dar prejuízo ou não. E a mulher é esperta, a mulher ela vai comer um pedaço de pizza só. Quando eu conheci minha esposa foi assim. Aí eu fiz a conta rápida, eu falei assim, bom, são 8 pedaços. Ela comeu um, sobrou 7. Eu falei, me dei bem, não vai dar despesa. E a gente é estratégico, porque você não desiste na primeira, sim ou não? Você chama para sair, aí você dá aquela forçadinha para roubar aquele beijo, e aí você vê que ela até quer, elas querem, irmão, mas elas se vai, se eu fizer, vai achar que eu sou? Minha filha, você que está solteira aqui, aprende com as casadas. Agora nós temos uma geração de menina que ela tem que ligar para o cara e falar assim, meu filho, vamos sair, acorda. Uma geração de homem bocó, irmão, que deixa eu falar uma coisa para você, a gente apoia o namoro nessa igreja. Namoro não é pecado não, irmão. Pecado é fornicar, fazer sexo antes da hora, isso é pecado. Beijar na boca, pegar na mão, é bênção, irmão. Você precisa fazer isso, você precisa conhecer a pessoa que você vai casar. Nós temos exemplos aqui de pessoas que estão namorando, de pessoas que vão casar, o próprio Dinho e a Juliana, que não estão aqui hoje porque o casamento é na próxima semana. Isso é bênção. Agora tem pessoa, querido, que tem, não, eu não vou não, vai que eu tomo um fora. Irmão, se eu fosse pensar assim, eu não estava casado com a mulher mais bonita dessa igreja. Aleluia. Hoje a terra treme, irmão. Amém? Então desânimo é o medo de fracassar. Só que eu estou aqui nessa noite para dizer para você que foi o Senhor que prometeu. Ele diz, não tenha medo, porque eu sou contigo. Amém, irmão? Você não pode ter medo de fracassar, não. Bispo, se der errado, vai para o plano B.
Mas bispo, se o plano B não der errado, o abecedário tem 23 letras, vai para o B, vai para o C, vai para o D, vai para o E, vai para o F, mas uma hora vai acontecer. Não desanime, não pare, continue, ah meu Deus, continue. Amém, irmão? A raiva. O que é a raiva, querido? A raiva é causada por um medo, que não podemos buscar o nosso caminho, de ser contrariado. Aí sentimos raiva. É um medo de que as coisas não saiam do jeito que a gente quer. Aí você vai perceber, olha só, querido, quantos comportamentos que você tem, que você expressa, que está enraizado numa palavra chamada medo. Não, a pessoa fica, não vai sair do meu jeito, é patada em todo mundo, é briga em todo mundo. Não, medo. Eu tenho medo, não pode sair do meu controle. Pessoa controladora. Ciúme. O que é o ciúme? Olha só o que o medo, ele pode levar você. Olha o tanto de coisa que está relacionada ao medo. Ciúme. O que é o ciúme? Senão o medo de perder o controle do que a gente deseja. O ciúme, por exemplo, de relacionamento, é normal, irmão. Amém? É igual eu ouvi uma pastora amiga nossa uma vez. Falou, eu não sou ciumenta, mas se eu pegar eu dou logo um pau. Eu falei, nossa, ainda bem que você não é ciumenta. Porque tem essa coisa do pastor às vezes, né, ser um pouco mais assediado ali, das irmãs, né, muitas vezes vir com aquele abraço generoso, não é verdade? Você precisa, às vezes, tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, às vezes o pastor está cheiroso, está bem arrumado, você precisa saber se pôr no seu lugar. Não vai chegar lá, abraçar toda, não, o pastor é casado, tem uma mulher. Tem que haver um equilíbrio. Agora, é normal ter o quê? Um ciúme pelo zelo. Agora, aquele ciúme em excesso é por quê? Porque você já quer controlar. Então, olha o que o medo causa. O ciúme, que é o quê? O medo de perder aquilo que você deseja, aquilo que você quer controlar. A indecisão, a raiz está no medo. Olha quanta coisa o medo produz em um ser humano. A indecisão é causada quando a gente se preocupa em fazer uma escolha errada. Ou seja, eu tenho medo de errar, então eu fico indeciso. A mulherada entende bem isso. Sapato preto, sapato vermelho. Sapato preto? Não, porque eu vou lá. E a gente às vezes é inocente. Posso falar isso aqui? Os homens acham que a mulher está se vestindo para impressionar ela. E não, ela fala assim, as inimigas vai estar lá, eu tenho que estar bonita. Vai que eu vou lá para aquele lugar e ela pega eu com aquela meinha descosturada. Não, você vai parar em qualquer farmácia, em qualquer posto, 24 horas e não vai ter que achar essa meia, senão eu não vou. Confere, mulheres? Isso aqui eu estou falando a grosso modo, claro, brincando. Mas agora, quantas pessoas são indecisas por causa do medo, preocupadas em excesso de não errar? E às vezes o que você precisa fazer é só tomar uma decisão. Agora é interessante a gente construir um pensamento em seguinte: entendemos o que é o medo, entendemos o que o medo pode produzir, agora você vai entender por que nós temos medo. Por quê? Segundo Timóteo diz, capítulo 1, versículo 7, e é muito bom você anotar isso aqui, querido, porque isso poucos pastores têm pregado nos púlpitos. Isso aqui é ensino para a sua vida. Primeiro, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 diz que Deus não nos deu espírito de covardia, espírito de medo. Ou seja, então nós entendemos que Deus nunca vai ser a fonte dos nossos medos. Por quê? Porque Ele não nos deu um espírito de covardia, um espírito de medo, um espírito de retroceder. Mas o Senhor nos deu o quê? Espírito de ousadia, espírito de amor, espírito de confiança. Amém, irmão? Então, da onde que vem o medo? Eu vou te dar algumas causas clínicas aqui, não sou um psicólogo, mas eu quero falar alguma coisa para você que eu estudei. A primeira origem do medo vem das lições da infância. Muitas vezes os seus pais, na tentativa de proteger você e de te capacitar, eles podem ter inserido medo em você. Muitas vezes na tentativa de você descobrir alguma coisa, de você se aventurar em alguma coisa, você foi corrigido, você foi muitas vezes espancado, foi corrigido de maneira agressiva, e aquilo gerou um medo em você, e toda vez que você pensa em ousar, que você pensa em pensar fora da caixa, vem aquele sentimento de medo. E isso foi uma coisa o quê? Enraizada em você, lá pelas lições da infância.
Quem aqui, irmão, já passou por isso? Em casa quebrar, eu estou falando das crianças. Quem aqui já foi criança? Que bom, né? Nós estamos entre seres humanos aqui, glória a Deus. Então, irmão, você que não tem filho, mas às vezes reclama de criança. Criança, irmão, dá trabalho. Tem gente que fala assim, pô, bispo, as crianças da DAP, nossa, é para lá, é para cá. Se tem adulto que não aguenta ficar aqui 1 hora sentado no banco, porque a gente vai exigir isso das crianças? Olha para o teu irmão e diga assim, é profundo, Deus está falando, diga para ele, Deus está falando. A pessoa não aguenta. Fica lá sentadinha, com seu bebê na cadeira, aí quer que a criança fica. Então muitas vezes esses sentimentos, eles são inseridos em nós por causa de correções, muitas vezes desnecessárias. Então, querido, você já deve ter passado por isso. Em casa você sentava com o pé no sofá, sim ou não? Em casa você abria a geladeira, sim ou não? Em casa você comia e repetia, sim ou não? Mas olha só muitas vezes o que era inserido no nosso comportamento. Você ia para a casa dos outros, às vezes era 40 minutos de distância de ônibus. Sua mãe já ia te dando as lições e as coordenadas em casa. Se colocar o pé no sofá, eu te arranco o pé. Se pedir alguma coisa para comer, eu te arrebento. Quem já falou com o filho assim? Nem mexe nada, eu te arrebento. Então olha o que você vai construindo dentro da mente da criança. Calma aí, em casa eu posso falar para tudo, mas quando eu saio para fora eu tenho que construir um personagem que eu não sou. Se o seu filho tem que ser educado fora, seu filho tem que ser educado na sua casa também. Porque senão você está criando um personagem para a sociedade. Você não está criando um homem de verdade, uma mulher de verdade. A minha filha não põe o pé no sofá dentro de casa. Porque nós ralamos para pagar o sofazinho em 10 vezes. E ela tem que aprender a zelar, porque foi ela que pediu muito para a gente poder mudar o sofá, que já estava meio rasgado. Aí, isso aí não acontece com vocês não, só com a gente que rala bastante. Aí quando começou a ficar aquele rasgado, a gente foi e colocou um lençol, um pano bem bonito, estampado em cima, dobrou bonitinho. Quem já fez isso aqui, irmão? Além do pastor? Irmão, vocês estão tudo com vergonha hoje, né, irmão? Aí eu fui lá, coloquei um tecidinho bonito, né, bispo? Lembra aquele bonitinho, estampadinho e tal? E aí quando a gente trocou, ela quer pular, ela quer correr, ela quer pôr o pé em cima. Eu falo, filha, você não vai fazer. Ah, pai, não vai fazer. Abrir a geladeira. Eu ensino ela, filha, criança não tem que abrir a geladeira, pede. Porque às vezes pega uma coisa, derruba, faz uma bagunça, sim ou não? Então minha filha, ela não pode entender que ela não pode fazer na casa dos outros. Ela tem que ser dentro de casa. Então muitas vezes essas lições da infância vai gerando medo dentro da gente. Outra coisa, de onde que vem o medo? Lições da infância. Próximo, da imaginação. Você sabia que o seu sistema nervoso, ele não pode distinguir entre um perigo real e um perigo imaginário? Confere, pastor Diego. Vai me ajudando aí, amém? O seu sistema nervoso não consegue identificar a diferença entre um medo real e um medo imaginário. Ou seja, se você pensar que uma coisa pode te matar, você vai ter medo daquilo, sim ou não? Se aquilo vai te matar realmente ou não, o que vai determinar o medo é a tua mente. Quem aqui, posso falar? Ah, não vou falar não, irmão, vocês estão quase dormindo aí. Quem aqui já teve medo de comer manga e beber leite? Já teve uma ali, ó, eu gostei, mas bênção de... Vai ganhar um DVD meu depois pra você assistir lá, viu? Eu não sei nem se tem mais... Tem alguém que tem DVD em casa ainda, irmão? Não tem, né? Se tiver um DVD, vai ganhar um para assistir lá. Abençoar a tua vida. Mas aqui já teve medo, irmão, de comer manga e beber leite? Por quê? Quem come manga e bebe leite? Você já foi em quantos enterros, irmão, de quem comeu manga e bebe leite? Agora, a mente, quem aqui já ouviu falar dessa daqui? Essa aqui não. Se deixar o chinelo virado lá, a mãe morre. Você já foi no enterro de quantas mães? Então a nossa mente, o nosso sistema nervoso, ele não sabe diferenciar, distinguir um perigo real de um perigo imaginário. E eu imagino que isso foi criado por uma mãe que queria pôr medo no filho para o chinelo ficar arrumado. E ela foi muito ligeira, porque serviu de geração em geração, irmão. E a gente não deixa chinelo. Eu fico com uma cisma. Eu não acho que minha mãe vai morrer, mas toda vez que eu vi o chinelo virado, eu falo assim, eu vou virar esse negócio.
Quem já passou por isso aqui? Não, eu vou virar. Eu sei que não vai morrer, mas eu vou virar. Sim ou não, irmão? Hein? Tá meio místico o negócio, né? Mas é a mente, diga a mente. Da onde que vem o medo? Lições da infância. Imaginação. Traz medo. Eu já tive, por exemplo, síndrome do pânico. Irmão, isso é uma doença seríssima na mente. Graças a Deus eu não precisei tomar medicação, mas eu fiz um período de 6 meses de terapia. Era um medo real de que eu seria assassinado brutalmente na rua. E eu fiquei quase 6 meses trancado dentro de casa, porque eu tinha uma convicção de que alguém ia me matar quando eu saísse na rua. Olha só que coisa absurda, coisa doida. Construção da mente. Outra origem do medo, o pecado. Lições da infância, a imaginação, o pecado. Medo é uma consequência de desobedecer a Deus. Então o pecado é uma origem do medo. É bom esse tipo de medo do pecado, por quê? Porque ele nos lembra que a gente vai prestar conta das nossas vidas para Deus um dia. Então tudo que a gente comete, tudo que a gente faz, todo pecado que a gente comete gera um medo, sim ou não? Porque a gente sabe que a gente vai se encontrar com o Senhor. Outro tipo de origem, de onde que o medo vem? Da ignorância. Sabia disso ou não? A ignorância é a origem do medo. Por quê? Porque alguns dos nossos medos, eles são baseados em informações erradas, ao invés da verdade. Por exemplo do chinelo. A gente tem medo. Irmão, tem pessoa que tem medo que a camada de ozônio, sim ou não, irmão? Quem acha que a camada de ozônio está feia, está toda esburacada? Quem acha isso aí? Quem não acha que ela está arrebentada? Quem não acha nada? Aí tem pessoa que tem medo. Você tem que andar passar um filtro solar, um protetor solar? Tem. Mas irmão, a gente muitas vezes tem medo daquilo que a gente não conhece o fato, a verdade. Então a ignorância é algo que vem, uma origem do medo. Outra coisa, a dúvida. A dúvida, ela ocasiona o medo. E por que nós não podemos ter dúvida? Porque o Senhor é a nossa fonte de segurança. Quando a gente tem dúvida do seu amor, o medo substitui a confiança e a paz que a gente tem. Olha só, outra origem do medo, autoimagem pobre. Todas as pessoas precisam se sentir aceitas e valorizadas pelos outros, sim ou não? Quando você tem uma baixa estima, o medo da rejeição toma a sua autoestima. E isso começa a te ocasionar medo em todos os seus relacionamentos e as coisas que você vai fazer. E uma visão errada de Deus, para a gente poder encerrar essa parte. Quando a gente tem uma visão distorcida de Deus, isso gera medo. Irmão, eu vejo na Bíblia vários versículos e coisas que comprovam que o interesse de Deus é que o pecador se arrependa, não é mandar ninguém para o inferno. Deus não está interessado em te mandar para o inferno, Ele está interessado em te perdoar, em te restaurar, em te dar uma chance, em te abençoar, em te prosperar, em fazer que você viva o sobrenatural. Mas quando a gente tem uma visão errada de Deus, se nós vemos principalmente o Senhor como um juiz, nós vamos ter medo e não vamos entender o quão grande é o seu amor. O amor de Deus é maior que o juízo, porém Ele é justiça. Mas a característica predominante é o amor. Então olha só, querido, falando sobre medo, a gente está procurando esmiuçar muito bem. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Quem quer que eu volte do começo? Então olha só as origens do medo. E quais são as consequências de a gente ter medo. Então escute isso, passar por momentos de medo é natural, diga comigo, é natural. Agora o problema qual que é? Nós vamos falar dessas consequências. É quando o medo começa a governar a tua vida.
Medo de perder o emprego, medo de perder o casamento, medo de que amanhã não vai dar certo, medo de não pagar as contas. E aí, tudo na sua vida vai se baseando em torno do medo. Você já não é mais coordenado, você já não é mais guiado, você já não é mais motivado pelo sonho, pelo amor, pela paixão, pela motivação. Tudo que te governa são os medos de o que vai acontecer. E isso é muito poderoso, irmão. Nós precisamos tomar cuidado. Por isso que nós precisamos entender, ter medo é natural. O que não pode é nos governar, porque se ele te governar, existem algumas consequências. A primeira consequência, vai começar a dividir a tua mente. Uma pessoa governada pelo medo, ela não pode se concentrar. É uma pessoa que não é concentrada, não é focada. É uma pessoa que não dá tudo de si em uma atividade, não dá tudo de si em uma tarefa. É uma pessoa que tem uma produtividade muito baixa. Ela dá pouco de si, por quê? Porque ela está focada no quê? No medo. Essas pessoas estão constantemente distraídas, porque o medo as governa. Todas as decisões e tudo que ela vai fazer é baseado e pautado no medo. O medo atrapalha a sua capacidade de pensar e agir corretamente. A ansiedade ofusca a sua mente e impede você de se comportar como você deveria. Olha só quantas coisas esse sentimento vai causando. O medo causa indecisão. O medo pode paralisar você quando você precisa fazer escolha. Olha só as consequências do medo te governar. Nós precisamos entender, querido, que o medo, ele faz parte. Diga, o medo faz parte. O medo faz parte. Agora, o que não pode é te governar. Ele não pode ser, irmão. Quantas vezes eu tenho medo a respeito do futuro da igreja, do que vai ser, do que vai acontecer. Quantas vezes, querido, passa pela nossa mente o medo de alguém que a gente ama nos deixar no meio do caminho. Mas eu não posso caminhar pautado no medo do que vai acontecer. Eu tenho que pautar confiando na promessa de Deus, confiando naquilo que Ele disse que aconteceria. Olha para alguém que está do teu lado e diga assim: caminhe pela promessa, não caminhe pelo medo. Diga. O medo, irmão, causa indecisão, ele pode te paralisar. O medo elimina a sua autoconfiança. O Senhor, Ele deu para cada pessoa uma habilidade específica, um talento. Mas sabe o que o medo faz? O medo faz você duvidar da tua capacidade. O medo faz você sentar numa cadeira de uma entrevista, achando que quem está do teu lado é melhor que você. Sim ou não, irmão? Por quê? Porque você se sabota. Você está com medo, você está preocupado. Não, ai meu Deus, as contas, os boletos, ai isso, aquilo. E aí, irmão, o medo começa a te sabotar. E você fica uma pessoa que começa a duvidar dos talentos que você tem, das habilidades que você tem. Aí a estima fica lá embaixo. Não, essa vaga aqui com esse salário, com esses benefícios, não é para mim não. O medo resulta em pânico. Você perde a capacidade de gerir os seus medos, e eles começam a te controlar. Daí que vem doenças como depressão, daí que vem doenças como ansiedade, daí que vem doenças emocionais de todo tipo, querido, onde nossa geração precisa dia após dia ser tratada. E glória a Deus, irmão, que você está aqui hoje aprendendo através da palavra do Senhor, que você pode vencer o medo. Por que, bispo? Porque Ele falou: não tenha medo. Eu estou contigo, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu estou com você. Ainda que você ande pelo vale da sombra e da morte, você não precisa temer. Ainda que você ande pelas águas, elas não te afogarão. Ainda que você passe pelo fogo, eles não te tocarão, porque eu estou contigo, eu te ajudo, eu te levanto, eu te sustento e eu estou contigo. Aleluia! Amém, irmão? Posso te dizer uma coisa, sim ou não? O medo, olha o que ele faz: destrói relacionamento. Por quê? Te provo. Quem conhece alguém que teve dificuldade em relacionamento no passado e ela tem medo de que isso aconteça novamente? Quantos e quantos casais, quantos e quantos jovens, pessoas solteiras, às vezes você ouve algumas mulheres falar assim: eu não quero saber mais negócio de homem. Isso aí tem uma raiz. Qual que é a raiz, igreja?
Medo. Porque aconteceu algo lá atrás, foi traído lá atrás, foi enganado lá atrás, e essa pessoa tem medo que isso aconteça de novo. Não é só em relacionamento, namoro, casamento, não. Quem aqui já foi enganado por um amigo? E aí quando você conhece alguém, você fala, cara, não vou me entregar de novo, não vou me doar de novo, não vou pôr na minha casa de novo. Por quê? Porque eu tenho medo que isso aconteça de novo. E aí posso dizer uma coisa para você, quantas oportunidades de construir relacionamentos incríveis você perdeu por causa do medo? O medo, sabe o que ele faz, querido? Olha o tanto de coisa. Ele rouba a alegria e a paz. Você precisa pensar na vida como uma máquina. A alegria, a paz é como o óleo que mantém as engrenagens funcionando. Toda máquina precisa de óleo, sim ou não? E o que é na nossa vida a paz, a alegria, a felicidade? São esse óleo que vai mantendo as engrenagens funcionando. Mas o medo é uma sabotagem. O que é o medo? É como uma areia que entra nas engrenagens e vai corroendo a felicidade. O medo, ele bloqueia o crescimento espiritual. Você nunca vai ser capaz de se tornar a pessoa que Deus quer que você seja. Por quê? Se você tem medo de dar um passo de obediência. Você sabia que o medo afeta a saúde? A ansiedade com medo prolongado está ligado a muitas doenças físicas. E eu quero dizer para você, querido, nessa noite, com esse sermão, que você precisa colocar os seus medos diante do Senhor. Ô bispo, o que eu posso fazer para lidar com medo? Primeira coisa, você precisa reconhecer. Diga, eu preciso reconhecer meus medos. Antes que você possa começar a lidar com medo, você precisa admitir que o medo é um problema na sua vida. Você tem que reconhecer, você tem que admitir. Olha, eu tenho dificuldade nessa área, eu tenho medo. Você tem que identificar a fonte do seu medo. Você tem que perguntar para você mesmo se você está com medo de uma situação na tua vida. Olha, não, eu tenho medo de ficar sozinha para a titia. Eu tenho medo de ficar sozinho para a titio. Não, eu tenho medo que o meu casamento acabe, que a pessoa que eu amo me traia. Eu tenho medo de que feche o meu negócio. Eu tenho medo de que tal coisa aconteça. Você precisa identificar. E você tem que fazer o quê? Primeiro, reconhecer, identificar. E depois você tem que mudar o foco. Diga comigo, mudar o foco. Quando você está com a sua atenção fixada demais no medo, ele só piora. Por quê? Porque você está concentrando toda a tua energia naquilo. Então você tem que mudar o foco, irmão. A única maneira de você reverter esse processo negativo é você mudar o seu foco. Bispo, e como eu faço para mudar esse foco? Você tem que usar a coisa mais poderosa que você tem ao seu favor, que é a palavra de Deus. Amém, irmão? Você precisa confiar em Isaías 41:10. Coloca para mim Isaías 41:10, filho. E o louvor pode subir já. Isaías 41:10. Você precisa crer nessa palavra. Isaías 41:10. Olha o que diz o texto. Você precisa entender, querido, que tem coisas que você vive na sua vida. É uma batalha. Eu disse que é uma? Diga melhor, é uma? Pode ser melhor, irmão. Diga, é uma? Isso que você está enfrentando, irmão, é uma batalha. A Bíblia diz em Isaías 41:10 o seguinte: por isso não tema, porque eu estou com você. Não tenha medo, porque eu sou o seu Deus. Eu segurarei, fortalecerei e o ajudarei. Segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Diga, vitoriosa. Então, querido, o que você está enfrentando é uma batalha de fé. Isso que você está vivendo, esses medos, é uma batalha de fé. E esse versículo tem que ser a sua âncora, tem que ser o seu porto seguro. Não importa o que você está vivendo nessa noite, eu quero ser boca de Deus na sua vida e dizer: o Senhor está do teu lado, Ele te segura pela tua mão. Ainda que você passe por uma enfermidade, ainda que você passe pelo desemprego, ainda que você passe por uma crise, ainda que aquele que você ama vá embora, ainda que tudo esteja dando errado, Ele está dizendo nessa noite: eu sou com você.
eu estou com você, não tenha medo, porque eu te seguro pela mão, te sustento e te ajudo. E se você crê nisso, aplaude bem forte o nome do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem aqui já viu alguém ligado a aparelho que faz a contagem da batida do coração, aqueles aparelhos cardiorrespiratórios? Quem já viu? É aquela linha que faz aqueles... Quem já viu? Você já parou para perceber, irmão? Eu que gosto dessas séries de Grey's Anatomy, de Dr. House e tal, daquele Dr. God, irmão, você vai ver que aquelas pessoas que estão saudáveis é que tem que estar aquela maquininha como? Em cima? Em cima? Em cima? Pode ser melhor. Já parou para perceber, irmão, que Deus é tremendo? Que para você estar bem, a maquininha tem que estar em cima? Então, olhe para mim, redobre sua atenção e encerra aqui. A vida é feita de altos e baixos, irmão. Um dia você está por cima, outro você está por baixo. Um dia você está alegre, outro você está triste. Se você continuar tudo na média, irmão, pode ser que você já morreu faz tempo. Se alegre no Senhor, porque eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida, meu irmão. Não está nada perdido. Você pode estar desempregado, mas Deus tem sustentado. Você tem pago as contas. Deus tem estado com você. Bispo, eu estou com crise no casamento. É passageiro. Isso vai passar. Por quê? Porque nessa mão, Deus está usando minha vida nessa noite para dizer que Ele está estendendo a mão para algumas pessoas aqui.